Pessoal, boa noite. Douglas Ramalho com mais uma videoaula sobre o nosso curso de Lógica de Programação com Visualg. Nessa videoaula nós vamos resolver os exercícios deixados na última aula. A última aula foi sobre tomada de decisão com desvio condicional simples e composto. O se então, se não, o if then e if then else. Tá? Os exercícios estão neste documento, que foi disponibilizado na descrição do vídeo, e se vocês assistiram à última aula e aprenderam como utilizar o se, o então, se então, se não, vocês estão aptos a fazer este exercício. Vocês viram também sobre operadores relacionais, tá? Para poder comparar nossa condição, para ver se ela é verdadeira ou falsa. Tá? O nosso primeiro exercício, ele pede para desenvolver um programa em Visualg que leia dois valores para duas variáveis do tipo inteiro, a variável A e variável B, e escreva na tela apenas o maior deles. Tá? Então, um programa bem simples, não tem mistério nenhum. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as nossas variáveis, como eu já disse, no caso aqui, as nossas variáveis são A e B, do tipo inteiro, então vamos declará-las aqui. B também do tipo inteiro. Agora vamos lá. O que o exercício está propondo? Tá? Vamos ler dois valores, vamos ler o A e B, e escrever na tela apenas o maior deles. Tá? Então a gente vai ter que fazer uma comparação, a gente vai ter que usar o desvio condicional composto, o se então e o se não, para a gente mostrar esse resultado na tela para o usuário. Então primeiro vamos ler esses valores. Então vamos falar aqui, vamos exibir uma mensagem para o usuário. Usuário, digite um valor. Leia A. Usuário, digite outro valor. Leia B. Ok? A gente lê os dois valores, agora a gente vai fazer a comparação, para ver qual dos dois é maior e exibir para a gente. Então vamos fazer, se A for maior que B, então, caso essa condição seja verdadeira, ele vai escrever maior, vírgula, é o A, Se o A for maior que B, então vamos mostrar o A. Se não, o que a gente vai mostrar? Maior é o B. Ok, galera? Aqui vem o fim C. Sem mistério, a gente leu dois valores aqui, armazenamos o primeiro valor na variável A, o segundo valor na variável B e testamos se o valor de A é maior que o valor de B. Se verdadeiro, ele vai entrar nesse primeiro bloco aqui de comandos, vai escrever maior o A, se não, ele vai escrever maior B. Vamos mandar executar para ver o resultado. Digite um valor, 10. Digite outro valor, 20. Maior 20. Tá? Vamos executar novamente, invertendo os valores. Digite um valor, 20. Digite outro valor, 10. Então, aqui a variável A recebeu 20 e a variável B recebeu 10. Essa condição foi verdadeira. A 20 é maior que B 10, então ele mostrou A. Beleza, pessoal? Então, esse exercício aqui ele é bem simples. Tá? Vamos fazer o segundo exercício. Tá? O que pede no segundo exercício? Deixa eu copiar aqui. Função. Deixa eu quebrar aqui. Beleza. Vou colocar o autor aqui, Douglas Ramalho, e a data. Vamos ver o que pede no exercício. Desenvolver um programa que leia a idade de uma pessoa e verifica se ela pode entrar em uma boate. A condição é a seguinte: ela só vai poder entrar nessa boate se ela for maior de idade, se ela tiver 18 ou superior, ou se ela não pode entrar na boate
Deixa eu vir aqui. Se ela não pode entrar na boate. Se a idade for menor, não for maior que 18. Maior ou igual a 18. Então, escrever na tela se ela pode ou não entrar na boate. Usar o desvio condicional composto para isso. Tá? Nós já vimos o desvio condicional composto, é o se e o se não. Então, primeiramente, a gente deve identificar as nossas variáveis. Né? Todo programa que a gente for fazer, a gente tem que identificar as variáveis, as constantes, né? Definir tudo primeiro para depois colocar em prática. Tá? Eu vou ter que ler a idade de uma pessoa, então de cara aqui eu já tenho a variável idade, do tipo inteiro, né? E tá, nesse caso eu só vou precisar da idade, tá? O valor 18 é uma constante, tá? E como a gente não vai usar esse valor aqui muitas vezes em nosso programa, a gente vai usar ele apenas 2 vezes, então a gente faz o teste usando o valor 18 mesmo, sem declará-lo como uma constante. Então vamos lá. A gente vai pedir o usuário para digitar uma idade, digite sua idade. A gente vai ler essa idade. Beleza. Temos o valor de idade. Agora a gente vai ver se essa pessoa pode entrar nessa boate ou não. Então vamos fazer aqui a nossa condição. Se idade for maior ou igual a 18, o que vai acontecer? Escreva acesso liberado na boate. Se não, escreva acesso não liberado na boate. Idade inferior a 18 anos. Bem simples, segue basicamente o mesmo exercício, o primeiro exercício, né? Vamos executar esse programa, não podemos esquecer do fim C, para ver o que vai acontecer. Digite sua idade, 17. Deu um erro aqui, vamos ver o que é esse erro. Faltou um então aqui. Bom que vai dando erro assim, a gente na prática aqui mesmo, na hora a gente vai corrigindo juntos. Então digite sua idade, 17, acesso não liberado na boate, idade inferior a 18 anos. Vamos executar novamente, 18, acesso liberado na boate. Beleza? Esse exercício também é um exercício bem simples, tá? Deixa eu colocar o nome dele aqui de verifica a idade. Vou salvar ele aqui como exercício 2. E vamos para o nosso terceiro exercício. É um exercício um pouco mais complexo desses que a gente acabou de ver aqui agora. Então, deixa eu colar aqui o que está pedindo. Deixa eu dividir aqui para a gente visualizar melhor. Então, autor Douglas Ramalho. Então, o que pede o exercício? Vamos entender primeiro o problema para depois encontrar as nossas variáveis. Desenvolver um programa que calcule o reajuste de salário de um colaborador de uma empresa. Considere que o colaborador deve receber um reajuste de 15% caso seu salário seja menor que R$500. Se o salário for maior ou igual a 500, mas menor ou igual a 1.000, seu reajuste será de 10%. Caso contrário, seja ainda maior que 1.000, o reajuste deve ser de 5%. Ok? Então, vamos verificar as nossas variáveis. O reajuste do salário, então a gente vai precisar de uma variável salário, que a gente vai receber, né, o salário de um funcionário e fazer as comparações para poder fazer o reajuste adequado. Então, já vai precisar aqui do salário, que é do tipo real, né, moeda. E a gente vai precisar do que também? A gente vai precisar calcular um novo salário, né? Com base no salário, a gente vai fazer um reajuste e calcular um novo salário. Então, a gente vai criar aqui uma variável chamada novo salário, que também é do tipo real. Ok? 10%, 15% e 5% são constantes, valores constantes, a gente vai usar ele
no ato da execução do nosso sistema. Então vamos fazer aqui. O que pede? Calcule o reajuste de um salário de um colaborador da sua empresa. Primeiro a gente vai ler o salário. Digite o salário. Leia salário. A gente já está cansado de saber. E agora a gente vai fazer o reajuste. Vamos verificar o salário digitado e fazer o reajuste ideal. Então, considere que o colaborador deve receber um reajuste de 15% caso o seu salário seja menor que 500. Tá? A nossa condição está aqui, ó, salário seja menor que 500. Tá? Com base nessa condição, a gente vai tomar uma decisão. Então, vamos fazer. Se salário for menor que 500, então, se essa condição for verdadeira, ele vai entrar nesse bloco de comando. Tá? O que ele vai fazer aqui nesse bloco de comando? A gente vai ter que reajustar o salário. Tá? E como é que a gente reajusta o salário? Se essa condição salário aqui for menor que 500, ele vai reajustar esse salário em 15%. Tá? Então, o novo salário tem que receber o valor do salário atual mais o valor de 15% desse salário. Correto? Como é que a gente vai fazer isso? Então, o novo salário vai receber o salário atual, que multiplica salário vezes 0,15, que isso significa 15%. Beleza? Para ficar mais fácil de visualizar, vocês podem colocar entre parênteses. Tá? Se tivesse fora do parênteses, ele ia executar primeiro essa operação de multiplicação, que ela tem prioridades sobre o operador de adição, tá? Mas para poder visualizarmos melhor, a gente coloca entre parênteses para a gente poder separar. Então, a gente tem a garantia que essa operação será executada primeiro, né? Então, vai primeiro ter aqui o reajuste, o valor do reajuste, e vai somar no salário e vai atribuir esse reajuste ao novo salário. Beleza? Então, a lógica desse programa é isso. Beleza. Se o salário for menor que 500, ele vai calcular um novo salário com base no reajuste de 15%. Agora, caso o seu salário seja menor que 500, agora, se o salário for maior ou igual a 500, mas menor ou igual a 1.000. Então, a gente ainda não viu isso, né? O se não se, tá? E a gente vai usar bastante aí na vida de programador. A gente vai testar uma condição, se ela não for satisfeita, a gente vai testar novamente, né? Uma outra condição. Se ela não for satisfeita, a gente vai testar uma outra condição até que chegue no resultado desejado, ok? Então, vamos fazer juntos aqui e na próxima aula eu vou passar sobre o se não se, ok? Então, vamos lá. Se o salário for menor que 500, ele vai executar aquele comando. Se não, aí para ficar melhor de visualizar, né? Se for falso, ele vai entrar nesse bloco de comando aqui. E a gente vai testar outra condição. Se o salário for maior ou igual a 500, nesse caso aqui, a gente tem que separar com parênteses as condições. E salário for menor ou igual a 1.000, então ele vai fazer que o novo salário vai receber salário mais salário vezes 0,10. Aqui a gente tem a nossa nova condição, caso essa condição não for satisfeita. A gente aprendeu, a gente está vendo aqui, vamos fechar um parênteses aqui, esse operador aqui i, vocês ainda não viram sobre ele. Na próxima aula vocês irão ver, tá? Então esse exercício que eu coloquei realmente para poder confundir vocês um pouco, para vocês quebrarem a cabeça aí, né? Pode ser que alguns de vocês já procuraram aí, né, na sintaxe do VisualG, né, como que utiliza esse i, o porquê que utiliza ele, mas na próxima aula eu vou explicar,
tá? Basicamente, ele compara duas condições e só será verdadeira, só entrará nesse bloco de comando caso as duas condições foram verdadeiras. Aqui basta uma das condições ser falsa para ele não entrar nesse bloco de comando, para ele entrar no se não, ok? Então a gente testou aqui. Caso essa condição aqui não seja satisfeita, ele vai entrar no se não, tá? Se não, o que? A gente vai testar. Se salário for maior que 1.000, então ele vai fazer novo salário, vai receber salário mais salário vezes 0,05, né, que é 5%. E aqui a gente pode, o fim C, que a gente não vai testar nenhuma condição aqui, né? Para esse se aqui, a gente fecha, né, fim C. E por último, para esse se daqui de cima, a gente vai fechar o fim C, com o fim C. Então, o que está fazendo aqui? Se o salário for menor que 500, ele entra aqui. Se não, ele entra nesse bloco de comando aqui. Se o salário for maior ou igual a 500 e também for menor ou igual a 1.000, ele vai entrar nesse bloco aqui. Se não, ele entra nesse bloco aqui apenas. Ele vai verificar. Se salário for maior que 1.000, então ele vai entrar nesse bloco aqui, né? Que é a única condição que pode ser verdadeira caso nenhuma dessas duas sejam satisfeitas. É apenas essa. Ele vai executar fim C, fim C e fim C, tá? E no final a gente vai escrever. Escrever novo salário, né? Pra gente mostrar a variável. Vamos executar. Digite o salário. Vamos digitar R$400. O novo salário é 460. Ele sofreu um reajuste de R$60, tá? Vamos digitar agora um salário maior que 500. 510. Novo salário 561. Ele recebeu um reajuste de R$51. Ok? Vamos digitar um salário maior que 1.000. 1.500. Novo salário 1.575. Ele recebeu um reajuste de R$75. Beleza, pessoal? Viram aí que não é difícil, tá? E na próxima aula nós vamos voltar com o nosso conteúdo, ok? Abraço e até a próxima.